Olá, geração high-tech. Começaremos nossa apresentação fazendo algumas perguntas. Você nota o desenvolvimento da ciência atualmente na sociedade? Ou devido ao bombardeio de avanços tecnológicos você já nem percebe? Será que existe diferença entre o celular de antigamente de seu pai e o seu? E quanto tempo você acha que existe internet? Pense rápido. E se eu falasse que são apenas 11 anos de existência? Pois é, a ciência se desenvolveu de tal forma e velocidade que não mais assimilamos tantos avanços e achamos normal. Normal questões dignas de mais atenção, como exemplo, a máquina de elementos. Claro que a evolução da sociedade em velocidade-luz, evolução de suas tecnologias, evolução do entretenimento e segurança, por exemplo, são importantes. Porém, existe aspas nessas importâncias. Como assim aspas, você pergunta? Bom, diante de tantas evoluções, existem questões a serem pensadas e discutidas antes. Antes, quase impossível pensar em alguém acessando a internet caminhando na calçada. Mas, no entanto, isso hoje é normal. O que você diz se eu falar em voltarmos um pouco no passado, rebobinarmos a fita? Veremos. Espera aí, fita? Rebobinar? Que coisas são essas? Você lembra? Ah, deve ser um novo chip. Esquece. Continuando, se retornarmos ao passado, notaremos que em uma época não muito distante era inacreditável se pensar em videoconferência. Esses avanços são até certo ponto vitimando o indivíduo em relação à manipulação, privacidade e mais. Parece papo de gente ultrapassada, né? Mas sinto informar que não é. O ser humano em sua própria cela, bombardeado cada vez mais e mais por informações da mídia, evoluções de aparato de segurança capaz de lhe gravar despido, reality shows, indústria cultural. Vivemos em um ciclo vicioso de padrões definidos pela indústria cultural, em um mundo onde muitos são manipulados pelo poderoso chefão, a mídia, que deseja ver a sociedade no mesmo modo sempre, padronizado, com as nádegas confortáveis numa poltrona, aceitando pacificamente a lavagem cerebral executada por propagandas capitalistas. Compro, logo existo. Não compro, logo sou um ninguém. O ser humano leigo está há séculos preso em sua própria cela, manipulado, com sua privacidade atropelada, graças principalmente à mídia, que nos oferece excesso de roteiro e propagandas sensacionalistas e abusivas, treinando a população para que tenha sempre a mesma opinião sobre assuntos benéficos aos interesses capitalistas. Assim, você e eu sejamos meros receptores de ideias, nunca um formador delas. Sabemos que para uma vida em sociedade organizada, temos regras e padrões a serem seguidas, e por isso que em determinado ponto a vida particular se torna pública, como mencionado no filme O Show de Truman. Mas o fato engraçado nesse filme é que enquanto a personagem da esposa de Truman falava isso, o diretor do reality se mantinha em total privacidade. Mas por que isso? Já parou para pensar? Essa realidade se encaixa no BBB ou A Fazenda? Quem aqui sabe informações sobre Boninho, diretor do BBB? E você? É mais um zumbi na frente da TV ansioso para devorar preciosas informações desses megas realities? Afinal de contas, o que mais atrai o público é a privacidade disfarçada de nós mesmos. A sociedade contemporânea nos últimos anos vem passando por transformações que nos mostram o quanto nós estamos presos a tudo relacionado a padrões e tendências que influenciam nossos comportamentos.
escondendo aos nossos olhos questões e problemas que precisam ser resolvidas com urgência. Como exemplo, a condição de vida. O filme é uma boa arma para a reflexão dos avanços da globalização, a padronização humana e ética. Com a tecnologia a todo vapor, internet, câmeras por todos os lados, somos obrigados a conviver com grande falta de privacidade, observados a todo momento. A mídia é sensacionalista e não esconde isso. Os temas com ações grotescas são praticados em busca de maior ibope. Sempre. O show de Truman? Sim, um show. Para os telespectadores, aquilo tudo era um espetáculo. Algo para satisfazer sua necessidade de entretenimento. Assim, sofrendo influências para consumir determinados produtos e etc. Consideração final. Graças à mídia, somos motivados por status. Quanto mais você possuir, mais será considerado perante a sociedade. Isso, claro, é um pensamento oriundo do capitalismo, que por sua vez é a raiz da invasão da privacidade, sensacionalismo da mídia, indústria cultural, manipulação do indivíduo, seja por mídia ou governo. Enfim, como diz Gabriel o Pensador, a programação existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, plano e arrumado, não sabe falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo um emprego, começo emprego e mato tanto ralar. Acordo pensando no Deus, sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, agora que eu chamo, se eu fico no mesmo lugar. Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, favela, cadeia, sem terra, em terra, sem renda, se renda, não, até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? E você? É influenciado pela mídia? Vai dizer que quando se depara com um grupo de jovens reunidos ouvindo reggae, por exemplo, você não acha que são usuários de drogas? Quando vê um negro escutando rap, ele é da barra ou do subúrbio? Já vocês, meninas, quando passam diante de uma vitrine e vê aquele salta-agulha lindo, sente vontade de comprar, mesmo tendo outros em casa? E a primeira coisa que pensa após consumir é mostrar para alguém, uma amiga, sei lá? Já pensou na quantidade de aparato de segurança que invade a privacidade? E essa câmera na sala realmente é necessário? E se alguém comprar um tênis no Shopping Salvador e eu comprar um tênis na Barroquinha com as mesmas funções, qual consumidor terá mais credibilidade diante de vocês? Bom, são questões que não queremos respondê-las, mas sim que façam vocês raciocinarem. Bom, finalizando nosso trabalho, queremos fazer uma pergunta. Pronto, agora podem aplaudir. Trabalho realizado por Deise, Diego, Emerson, Fernando, Ícaro, Michele, Reinaldo e Rodrigo.